daria um pedaço de si para salvar a vida de uma pessoa amada? Esse tipo de pergunta muitas vezes serve como metáfora para expressar o sentimento de doação ao outro. No caso da poeta e jornalista Paula Corrêa, a resposta foi literal. Na tentativa de salvar a mãe, ela doou para ela parte do fígado, num gesto radical de recusa da morte. O relato dessa experiência está no livro Tudo o que Mãe Diz é Sagrado, que Paula Corrêa acaba de lançar e que surpreendeu os leitores por extrair da vivência extrema da dor um livro de enorme força literária. Hoje eu estava lá. Uma britadeira abria meu âmago e as fronteiras da minha consciência desvaneciam. Não foi um instante ou dois. Foi uma sequência imposta de catatonias. As cores dos meus sonhos vulgarizaram todas. Tudo se abriu em destaque de escola de samba. Foi a morfina, me disseram. Não me deliciei em nada. A lua minguava, crescia, se estabanava toda para aparecer. E nada me tirava dali, da falta primordial, do sonho esquecido. Sem estalos, choques ou sopetões. Era a espera definitiva. E até hoje espero e vou esperar sempre. Em todos os 11 de junho eu vou esperar. Esperar que ela acorde e diga, oi filha. Paula, muito obrigada pela sua presença aqui. Paula leu um trecho pra gente do livro, que é um livro que não tem jeito de não emocionar quem acompanha essa história, né? Eu acho que não sou só eu que faz esse relato pra você, não, Paula? Não, tem muita gente me falando que tá emocionada e não só as pessoas que compartilharam aquele momento com a gente, que na época houve uma comoção, assim, pelo menos em torno das pessoas que estavam próximas, porque realmente é uma história de doação mesmo, né? Uhum. E de enfrentamento de uma situação que no final das contas, infelizmente, aconteceu. Agora, Paula, claro, é um relato muito autobiográfico de uma coisa profundamente envolvida, entranhada na sua existência, na sua vida, da sua mãe, da sua família. Agora, muitas pessoas estão lendo, eu ouvi muita gente falar que leu e valorizar o livro pelo efeito literário que ele tem. Agora, o seu ponto de partida foi qual? Você pensou que o resultado seria visto por esse viés, assim, como uma peça literária de uma força enorme, independentemente daquilo que se sabe que o livro encerra de verdade? Não, na verdade, eu não pensei em escrever esse livro. Uhum. Logo que minha mãe faleceu, eu criei um blog. Eu já escrevo desde sempre, desde os 15 anos. A gente tem alguns livros seus aqui para mostrar. Então, e tenho já 2 livros publicados. E quando ela faleceu, eu criei um blog, o Calotas, e comecei a escrever sobre a perda dela. E depois, quem na verdade me influenciou e me deu essa dica para eu escrever foi a Eliane Brum, que depois até escreveu na Quarta Capa, e ela falou, escreve sobre essa história porque ela é muito bonita. Mas eu continuei escrevendo, eu não pensei em escrever um livro, mas aí num dado momento eu me dei conta que os textos todos tinham um percurso do luto. E quando eu percebi que os textos tinham um percurso do luto, eu percebi que aquele processo do luto tinha se encerrado e eu percebi que eu tinha o livro. Uhum. Agora, você falou do Calotas. Quer dizer, esse livro aqui, que é o Calotas, reúne alguns textos que estão contidos no Tudo que Mãe Diz é Sagrado. Né? Quer dizer, então foi um processo de elaboração da escrita também, né? Quer dizer, aqui a gente tem esse livro que traz algumas partes do livro estão contidas lá. Mas qual é a diferença entre um livro e outro? O Calotas, ele foi um livro todo artesanal, feito a capa em serigrafia, os desenhos são da Amanda Justiniano, uma artista, ele foi costurado à mão, e ele tem trechos em prosa e trechos em poesia. Quando a Leia me pediu para reescrever a história, algumas partes do Calotas que estavam em prosa eu mantive e eu alonguei, criei outros personagens e escrevi ele todo em prosa. Então a diferença é que o Calotas, ele é uma experiência mais poética mesmo, aliada às imagens, e o Tudo que Mãe Diz é Sagrado, ele é a história mais detalhada e com novos personagens e toda em prosa. E como é que foi a sua imersão na prosa? Porque você tinha esses outros livros de poesia. Você já tinha outros trabalhos que não publicados? A sua prosa carrega essa poeta que você é?
Acho que sim, eu na verdade me apaixonei pela prosa. E tenho algumas crônicas, eu acho que o jornalismo também me ajudou a soltar um pouco a mão, né? Mas foi muito difícil revisitar a história em prosa, porque a prosa ela não te dá escapatória. A poesia ainda dá para você sugerir, deixar algum trecho, né, em aberto para que o leitor, né, complete aquela imagem, né? Agora a prosa não, ela é um trilho muito firme, assim, não tem escapatória. A obscuridade na poesia às vezes é até um valor poético, né? Já na prosa, se for obscuro em excesso, vira uma coisa que quebra a empatia do leitor com o texto, né? Agora, quando você relata toda essa experiência extremamente dolorosa, a gente percebe que em alguns momentos que você sai da experiência, ou você transforma a sua experiência da dor também numa espécie de leitura do mundo, né? Você faz uma crítica, em dado momento você fala: sinto que vivemos em meio à barbárie, no mundo dos selvagens, onde a delicadeza definha. Quer dizer, esse trabalho de luto em relação à morte da sua mãe, todo o processo que você viveu, também foi um aprendizado de olhar o mundo de outra forma e até criticamente, né? Sim, eu acho que essas experiências são definidoras para você mudar completamente a sua maneira de ver o mundo mesmo, né? Então, é o que eu falo, né? Em alguns momentos você está num hospital e você olha o mundo, né, à pressa, e essa barbárie que eu falo, que é onde a delicadeza definha, enfim, depois que minha mãe morreu, isso ficou muito mais evidente, né? Essa luta diária às vezes é muito atroz com a delicadeza e com a sensibilidade, né? Em outro trecho você até cita a história do cheiro da tangerina? Mexerica. Mexerica. Cheiro da mexerica, que para você começou a ter um outro significado. Eu ganhei ressignificou algumas coisas. Uma mexerica outro dia de uma amiga que ficou tocada pela história do cheiro da mexerica, porque é isso, num momento em que você está imerso, né, em catéteres e, enfim, morfina, né, a minha recuperação foi bastante difícil, ela é uma cirurgia complexa, de 10 horas, não o doador, na verdade, ele fica muito pior do que a pessoa que recebe o órgão. Então, naquele momento em que eu senti o cheiro de mexerica, foi como lembrar que existe um mundo, vida lá fora, né? E esse é um ato de liberdade, né? Que é o que eu falo também. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, e o Astor? O cachorro. Vamos falar dessa personagem que não pode voltar. O Astor já estava aqui. Calotas Não Me Protege do Sol, que é uma versão embrionária do Tudo Que Mãe Diz é Sagrado, ele já estava aqui na contracapa, né? Sim, conta aí um pouquinho da história do Astor. Ele já era o personagem principal, né? O Astor, na verdade, foi o salvador da pátria, porque, enfim, no momento que você está sozinho, você precisa acordar e se alimentar e levar a sua vida, ele era que me tirava da cama. Então, e os bichos têm essa sensibilidade que é uma coisa impressionante, né? Então o Astor ele poderia ser trazido, ele é um personagem maravilhoso. Essa temática, a gente está aqui já se encaminhando para o fim da entrevista, mas é uma temática que a gente encontra na literatura, em outras obras literárias, né? Essa perda da mãe, ou do pai, ou de alguma coisa, não? Tem um texto do Caio Ludwig, que no guia deste mês da Folha de São Paulo, que compara com esse livro aqui, O Diário de Luto do Roland Barthes, que foi um livro cheio de pequenos fragmentos de prosa, como os da Paula, que tratam da perda da mãe dele, né? E essa pergunta que eu fiz para você agora há pouco sobre o mundo, essa crítica ao mundo, ele num dado momento fala uma coisa que parece muito com o seu livro. Ele fala assim: como o amor, o luto torna o mundo, o mundano, irreal e inoportuno. Quer dizer, você tem uma espécie de rejeição do mundo, né? Tudo passa a ser sem essência, né? É como se o mundo ficasse superficial, né? As coisas perdem sentido diante da grandeza da morte, né? Mas eu fico muito lisonjeada de você comparar, né? E fazer essa comparação e dizer que tem uma literatura, porque essa era uma preocupação minha, né? Eu não queria lançar um livro contando, ninguém falou assim, escreve um livro sobre a morte da sua mãe, não, ele já estava escrito.
né? Então eu tinha essa preocupação de escrevê-lo bem, de não contar de uma forma óbvia a história, né? Porque daria para cair nisso e ser piegas. E não é piegas, é emocionante. Mas na próxima vez você traz o Astor, tá? Eu trago o Astor, porque a gente quer falar com o Astor. Ele é muito melhor, muito mais legal do que eu, na verdade. Paula, muito obrigada pela sua presença aqui no vocês. estúdio. Parabéns pelo lançamento.